O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. E o que é que nós temos hoje aqui? Hoje, meus amigos, temos mais um episódio do Biker Build of Portugal. E porquê é que hoje é um episódio especial? Porque a Dusty Track acompanha o canal Biker Life Portugal desde o início. E como é que ela acompanha? Fazendo o caminho junto connosco. À medida que o canal cresce, Dusty Track também cresce, ou à medida que o Dusty Track cresce, o canal também cresce. Por isso é com extremo prazer que hoje apresentamos uma transformação feita não por uma, mas sim por duas pessoas, duas gerações em volta de duas rodas e um motor. Como eu vos tinha dito, vou-vos apresentar esta moto. Não vamos falar da legalidade da construção, porque não é isto que nos traz aqui. O que é que nos traz aqui? Construções diferentes e desta vez pelo Luís, que é o mentor do Dusty Track, e pelo pai, o Sr. Magalhães, que nos vai fazer aqui uma visita guiada a esta transformação. Temos aqui a célebre moto dos carteiros, a Yamaha SR250. SR250. Aqui esta é até a versão italiana, porque tem jantes. O travão da frente é Brembo e as suspensões são Marzocchi. E depois havia a versão feita em Espanha, que era de jantes de raios, e era show à frente e os travões eram Nissin. Mas então os carteiros estavam bem servidos a nível de equipamento, Não, porque de tecnologia da moto. A espanhola era mais utilizada para os carteiros. Esta sim. pá, era tipo uma versão Deluxe ou uma coisa assim. Já tinha umas jantes, as jantes até são muito parecidas com as Cagibas, tu vês aquela altura, e assim. O que é que foi feito aqui e para que é que serve isto? E se é que ainda serve para alguma coisa ou se já está no descanso eterno? Não, esta moto foi feita... Esta moto foi sendo feita. A base é uma moto de flat track, foi construída para o Dusty Track e a primeira base ela era azul, pintada com umas chamas. Umas chamas é uma cena que eu curto nas motas. Pronto, e só tinha levado os pneus e a suspensão traseira e o guiador, que é um guiador de flat track, é um SL22. Tem um formato e um ângulo específico. Eu lembro-me dela, de haver azul. Não tinha travão da frente, pronto. Esta moto correu 3 anos de campeonato, o meu pai na altura foi ele que me fez o escape, de inox, aqui os suportes para a traseira, para a vaquê. O banco foi feito pelo Luís, que é um colega nosso. Sim. Depois, mais tarde, foi preparada, ela é uma 250, mas foi preparada com um pistão 350, alargado o cilindro, alargado os cárteres e foi aplicado já está o kick. Bem aditivada. Já tem um bocado... Já está. E a nível de suspensões, o que é que temos aí? Se ainda são as de origem, não? As suspensões de trás não, são umas a ar e as suspensões da frente, estas já não são as que estavam cá, mas tinham sido preparadas, levadas nos calços para ficar mais duras. Os pneus, agora já há imensas medidas para flat track, já há muita coisa, mas ao início era só 18. Isto são pneus de estrada, com o visual flat track e com os ângulos e isso, mas é um pneu de estrada e era o que havia na altura, não havia assim grandes opções. O meu pai ajuda-me nas motas, esta não foi a primeira, esta foi a terceira que fizemos. Primeiro foi uma LS 650, uma Chopper, também deves-te lembrar dessa moto. Tu corres com ela. E se tiver fotos disso, eu acho que ainda tenho fotos disso. Essa moto era uma loucura, mas a mais louca de todas, estava o meu pai ainda agora a dizer, foi a BFR. Sim. Essa meu pai fez muita coisa, Foi tudo, muita coisa mesmo, foi a traseira, vinha cortada. Já foi tudo cortado. Foi refazê-la toda. Aquilo foi uma moto que o meu irmão mandou-te construir e passado 1 ano e meio ainda estava por fazer. Então eu comprei uma BFR 7,5 de 93 por 65 euros, que foi o dinheiro do registro. E fizemos tudo, e o meu pai fez a traseira em inox, era tudo em inox. Pois. Que na altura era mais fácil de arranjar. Mas dobrou-se tubos para o subquadro, foi... Sim. Esta também foi cortada. Isto foi feito no pátio de casa do meu pai, neste caso. É uma construção caseira. Não, Mas ficou porreiro, que eu já vi isto a correr e isto... Esta moto é muito gira de... Depois eu trabalhava numa casa de motas, tinha lá um mecânico muito bom, o rapaz era mesmo bom nisto, e ele na altura preparou o motor todo. Isto não dá para pôr mais nada, isto... Pois, já está no limite. Está no limite. Tirou-se o motor de arranque, tirou-se o volantes de motor, tirou-se tudo que dava para tirar. Pois. Agora voltei outra vez a pôr tudo, magnetos isso para carregar a bateria, porque eu tinha que sair das corridas e meter a carregar.
Não é normal ver uma moto destas com kicks, isto é um kicks, uma XT 2,5, que também é uma moto rara, mas o motor, a base é a mesma. Portanto, a pintura é metal flake, com umas chamas old school. E quem fez a pintura? Foram vocês? Não, isto foi um amigo meu que é o Rui. Ele é pintor automóvel, pá, mas sempre Nós temos sempre curtimos. amigos que são habilidosos em alguma coisa, não é? Sim, ele, tu conheces que ele fez parte do clube. Sim, do sim, Portici. sim. E ele fez essa pintura, e mesmo da minha CB, que também Sim. tem aquela CB laranja, também foi ele, e também o meu pai é que me ajudou. Portanto, é sempre as Ainda costumas correr com ela ou não? Ou já está, esta já Agora- está reformada? Agora, ela esteve parada, ela esteve na montra da loja durante 2 anos. Entretanto, a loja cada vez começa a crescer em termos de loja, mas o espaço não cresce. Sim, então, havemos de fazer. Pá, eu tenho um vídeo feito aqui na loja que no outro dia vi. Pá, que já tenho. Quanto tempo é que estás aqui? vai fazer 3 anos. 3 anos, deve ter sido para no início. E vem cá outra vez. Vamos gravar outro vídeo para mostrar ao pessoal que vê que a loja já não cabe mais nada, está com a moto, já não dá para quitar mais e eventualmente uma possibilidade terá que se arranjar um novo espaço, Sim, um novo conceito, uma coisa e diferente. É um projeto que vai Que acontecer iremos este ano, falar com certeza. nesse vídeo da loja, porque esta loja vale a pena, mas realmente tem muita gente para tão pouco espaço e já começa a ser muita coisa e não dá. As coisas vão crescendo, é bom sinal. E a loja, e a moto estava parada, pá, e estava-me a meter pena, porque esta moto é uma curta. E eu vou muitas vezes almoçar à casa dos meus pais e tenho que ir buscar coisas aqui. Eu tento usar os serviços aqui da cidade, não é? Sim, claro. De irmos indo, porque assim é que faz sentido também estar num espaço. E é uma moto fixe para essas coisas, sabes? Pegas, pá, apesar que tens que dar ao kick se ela às vezes é teimosa. Eu acho que o pessoal não tem ideia, tu dizes que faz as deslocações, só que o pessoal ainda não ouviu isto a trabalhar. Quando ouvir isto a trabalhar vão dizer, não, o maluco não vai com isto acordar a vizinhança toda. Isto é um bocado demoníaco. E pronto, e é a moto que eu uso aqui para fazer recados, ir almoçar e vir. Tu imagina, se houver algum cliente que queira que tu transformes uma moto, transformas? Ou não? Ou é só faz mesmo para ti? Corrida. Sim, mas se um cliente quiser para transformar para correr, Sim. Pá, eu sou muito sincero. não homologadas para andar na estrada, assim, Pá, mas não para correr. faço motas para andar na estrada, não faço. Porque, pá, mesmo a corrida é muita responsabilidade, Sim, mas sim, eu e o sim, meu pai sim. estamos limitados ao espaço, que Sim, é claro, é aqui lógico, fora, é no lógico, é pátio que lógico. fazemos. Opá, e é muita responsabilidade. Claro. E então eu prefiro fazer motas que sei para o que é e para o que eu estou Sim. habituado. Pá, claro que pode falhar na mesma e é perigoso na mesma falhar numa Uma corrida. pergunta que eu não sei mesmo, que é, tu imagina, levas a moto para correr, eles lá geralmente o júri faz uma verificação, Se for no campeonato de flat track, mas sim. o que é que eles verificam? Isto também não sei, não Pá, percebo muito bem, disso. olha, este código de corrente é obrigatório em termos de segurança, isto tem que estar amarrado a ti. Aí caso Em caias a caso moto de cair, desliga, a não é? moto desliga. Isso é Ok. tipo as motas d'água. Sim, moto estás a ver? d'água. Se for uma pista oval, não pode ter travão da frente. Se for uma pista TT, pode ter. Ok. Tem que ter os números 2 laterais e 1 à frente. Os pneus também têm que ser pneus de flat track ou supermoto. Pá, e basicamente depois, dependendo da categoria, a moto Sim, também sim, tem uma sim, avaliação sim, específica. No Dusty Track, pá, vale tudo. Pois, pá. Mas lá está, é sempre a responsabilidade de construir alguma coisa Sim. que não se destruía toda na corrida, não é? Tem que Sim, ser... mas isso é mais fácil de fazer do que estás a construir uma moto para a estrada. Sim, Percebes? sim, Imagina, sim, estás sim. a vender uma moto estás a fazer uma moto para um cliente. Opá, o cliente sai daqui, tem uma operação stop e fica sem a moto. sim, claro, é lógico. Sim, Estás a perceber? sim. Eu não quero ter essa responsabilidade Claro, e esse... claro. Porque isto é tudo muito bonito quando corre bem e quando ninguém tem chatices. Agora, quando começa a haver stress, Percebes? Mas claro. imagina tu cobrares 2, 3 mil euros a uma pessoa e depois a pessoa sai daqui, chegas ali à rotunda tem e a moto ficas sem a apreendida. moto. Pá, e é uma responsabilidade que eu não quero ter. Sim. Não, e claro, faz todo o sentido. Pá, e Faz nem todo o vou sentido. dar essa responsabilidade ao meu pai, que ele já está reformado e que Já tem mais... Já se preocupou o que se tinha que preocupar? Agora já não vai. Ainda trabalho muito, Não, dizem que quando a pessoa se reforma ainda trabalha mais que o que trabalhava. Não é? Ultimamente tenho Agora é trabalhado bastante. profissional de galinhas e de agricultura. Mas é bom que assim ao menos comes coisas Olha, saudáveis. só como coisas saudáveis. Pois é. Ovos. Estás a ver? Ovos, olha. Devem ovos. ser amarelos, amarelinhos, não é? É uma dúzia por dia. Pois, caraca, Elas fogo. põem Isso é para fazer um pão de ló. Ovos não falta ovos. Isso é tudo biológico, não é? Pois. Andam soltas num campo, elas comem a erva, comem tudo que apanham da terra, não é? Pois, então Eu assim vale a pena. só dou um bocadinho de milho traçado e pouco mais. Sim, aqui Elas- até elas- o próprio sabor do frango fica É, diferente. é. É lógico. Assim é melhor. O resto de frutas e tudo, manda-se Sim, tudo para sim, lá, sim, elas sim, comem sim. tudo, não é? Por isso é a base de... pá, e na verdade, imagina, eu tenho muitos clientes que o que querem é motas para
para curtir no Dust. Pois, sim. Muitas das motas foram feitas... Quando ele vai e faz corridas, às vezes eu conto pai 10 que eu alterei a traseira. Pois. Não é? Eu conheço-as por causa de umas curvas, uns esportes que o Luís queria que fosse assim. Sim. E eu conheço-as todas por a traseira. Pela traseira, Elas estão a pois. correr, olha, 1, 2, 3, Pois, claro. pai 10. Isso às também vezes. é fixe. O pessoal gosta do desenho e do trabalho. É uma Lógico. forma de eternizar também a cena de mim e do meu pai e da loja, sabes? Pá, claro, sim, faz parte. Opa, E é o percurso de crescimento dos negócios e de nós enquanto pessoas, não é? Que devemos muito aos nossos pais por estarmos onde estamos e eventualmente até conseguimos chegar mais longe Exatamente. com a ajuda. E esta cena é porreira ter um pai que se interessa por estas coisas. Sim. É Opa, imagina, às espetacular. vezes havia pessoal aqui, que nós estávamos aqui, ou uma altura, não sei, mas foi para a segunda lá Resistência, pá, fez para aí 7 motas seguidas aqui, Pois. imagina, rebarbadeira, e o pessoal passava aqui. Eu tinha pessoal que sentava-se ali, tipo espetáculo, A estás a ver. ver? Imagina. É tipo aqueles vídeos que estás a ver na Índia, os gajos a cortar a moto no meio do pátio, uma coisa assim. Olha, até este senhor que lá vai no passar pátio, agora estava sempre aí. Eu lá no pátio fiz. E estás a ver? E o pessoal fiz- passa e diz... Fiz não sei "Opa, quantas seguidas. Foi Ele que- levava uma, deixava outra, levava uma, deixava outra. estás a ver? Porque depois, imagina, começou a ser um exagero aqui, porque é muitas pessoas idosas, então ele levava as motas para o pátio para se Foi, para cortar, fazer- depois vinha aqui para Para fazer apertar. o menos barulho possível. Já vinha E- pronta a solharia. Pois. Mas estás a ver a Dava logística emenda, toda dava-se- aqui dava-se- envolvida. Por isso está na altura de um espaço maior. É, tem que E ser. longe de tudo para poderes fazer barulho à vontade. Não, mas Opa, até também é porrer no porque- sítio onde estás, porque acabas por estar um bocadinho junto da comunidade. não Opa, e é isso, E e é ajuda, fixe. e isto é assim um bocadinho, dinamiza um bocadito aqui Sim. esta zona. não é? Sim, opa, e eu curto a cena da comunidade e de envolver pá, em as freiras e... Sim. Boa Boa tarde. E envolver opa, o comércio local aqui à volta, isso é a cena mais fixe e eu curto mesmo. Pois, sim. Pá, mas depois tem as limitações, que se desse para Sim, aumentar claro. aqui mais 5 ou 6 metros, pá, e vai acabar por ser inevitável. Gostava de ficarmos indo na mesma. Sim. Eu não sei se não haverá para aí, eu acho que aqui Ah, na pá, é uma Zina questão tens, agora de- tem sempre os preços, não é? Pois, Geralmente, se calhar, coisas, espaços grandes, se calhar já não estão tão centrados, não é? Já não são espaços tão às vezes centrais. ainda arranjas Por qualquer isso. coisa, mas depois é debaixo de uns prédios e depois, isso, claro. percebes, tens que... Ainda Pá, por cima um e- negócio sendo para fazer um bocado de barulho. Pois, é para estás um bocado à vontade e depois um gajo faz aqui umas festas. A barbadeira. Sim, sim. É sempre sim. mais Até faz complexo. barulho. Agora, por falar em barulho, estava na altura de pôr isto a trabalhar, Vamos só lá para o pôr pessoal isto a ver trabalhar. a moto que tu utilizavas para ir aos teus pais almoçar, andares aqui pela zona de Não, Mesinde, que não faz barulho nenhum, O que vale é que eu dou bem com a polícia. Com alguns. com alguns. Não, Isso também anda muito e eles não conseguem correr atrás. Eu sou um gajo bacana. Opa, e depois como eu vou todo de cor-de-rosa, por norma, em moto, eu acho que eles pensam que eu sou uma gaja, percebes? Pois, calhar. Um Isso gajo ajuda LGBT. sempre. Opa, E eu eles ainda têm um por bocado de cima- piano e não multam. eu até, quando passo por eles... Categoria. Tem um barulhinho que está certinho. Tem um barulhinho certo. Ela está sempre um bocado a separar, porque eu gosto de conduzir assim a moto. Ela não tem sinal blocos nenhum, desde que... Está bom, são matas da freira. Temos ali a irmã a passar. Tem um barulho bonito. Tem. Dá lá Está certinho. no terreno, faz um barulho grosso. Pois. não é? Claro. Faz um barulho grosso. Opa, a moto é gira e eu há uma cena, eu gosto de cor-de-rosa, não é? Tá, ali, ó, aquele fato era o fato dela, aquele fato foi desenhado mesmo para Eu esta lembro-me moto. de te ver até num fato azul, com uma capa, Isso foi tinhas o logo no raio. início. Foi no início, não isso foi? no Eu início. lembro-me disso. Isso foi lembro-me logo no disso. início, Eu tenho quando- fotos disso, eu tenho vídeos, tenho pá, quase Isso certeza. foi, sim, até vestir, até porque na altura participam rapazes patrulhanos. Era o Arlindo. O Arlindo. que nós fizemos Tinha aquela pintura na moto dele, de banda aquela- desenhada. exatamente, Ele andava na aquela Arlen em cena- 1200, sei lá, no meio da lama. Foi bem fixe esse testing Alfeno. Para quem isso era o que fazia o 8, não era? Era, tinha um Tinha túnel e uma ponte, não era? tinha assim uma esse era cena fixe, eu cruzada. gostei desse, esse estava porreiro. E essa moto, esse fato foi no início, ele era tão fato de macaco do meu pai. E depois, quando eu pintei esta moto, opá, fiz aquele fato, pá, porque a pessoa não sou de preto, e eu, por acaso, Sim. nesta altura, estou de preto, por um motivo menos bom, mas por norma ando sempre Sim. com bastante cor. E o cor-de-rosa,
acho que é fixe porque pá, a cena da moto cansa-me. E é uma cor fora da caixa para Não o é, homem, não é? opa, nem uma é cena... só isso, meu. É a cena das motos, o pessoal é todo preto. E tu és os ferros e eu também sempre tive show. O pessoal acha que eu curto scramblers e isso, mas na verdade eu sempre tive choppers e a BFR e o quê? Motos assim retalhadas e customizadas. E pá, eu sou mesmo contra o preto e toda a gente de preto e toda a gente igual. Pá, cena claro. da cor e pá, esta moto, a primeira transformação era cor, estava assim e o quadro era preto. Eu até depois posso mandar a foto. Quando olhas para a moto com o quadro preto e com o quadro branco, a moto nem parece a mesma. Pois, sobressai muito mais Fica que o branco. logo, a cena das Sobressai cores. muito mais. Porque, geralmente o quadro é preto, que é para passar despercebido o desenho do quadro. Ele branco chama muito mais. Mas eu acho que, imagina, a cena que eu curto bem é engenharia, tudo, carros, motas, eu curto cenas mecânicas, sempre curti, até porque o meu pai está muito ligado à mecânica. E íamos para os caminhões, desde puto, meu pai sempre trabalhou em caminhões e eu curto bem a cena dos caminhões, da mecânica. Pá, isto, alguém pensou nisto, estás a ver? Isto acho que é Claro, fixe, sim. evidenciares uma cena que isto não foi pensado em 2 horas, não é? Claro. Houve alguém que... por isso, quanto mais evidenciares a parte mecânica das coisas, acho que é o mais fixe. Claro, eu acho que sim. Ela agora tem farol, não tinha uma placa de número, mas para andar na rua... Até parece o farol de uma DT. Isto é uma HP, existe as Elba que são italianas, depois há a HP que é uma marca portuguesa e eu passo. Tudo que houver português, meu, eu prefiro... Prefiro comprar. Olha, mas encaixa, eu penso que foi feito para aqui. Ficou fixe. Isto também é dos amigos nossos espanhóis, a Sync Special. E depois esta moto foi um bocado isso, estás a ver? Foi... Agora a última vez que se fez umas coisas, como eu não tinha hipótese de fazer aqui, até foi num amigo nosso no Elder, que ele disse, Elder, precisava de pôr um stop e pôr uma pinça de travão, e ele desenrascou, e um gajo vai fazendo assim as cenas coisas, aos bocadinhos. Claro, e fica porreiro. E o meu pai é que pode explicar como é que ele fez o escape, porque ele é que é o pró das soldas, do inox e qual é o inox. Explica aqui para o público como é que fez estes escapes. O inox é 316. Não se ponha de costas. Pois é. Tem que apresentar... 316, milímetro e meio de espessura. Depois levou... Ele aqui aumentou o diâmetro ou não? Sim. Isto foi feito numa máquina que eu tinha de curvar. Eu trabalhava numa empresa que tinha várias máquinas de curvar tubo e ficavam 100% perfeitas. E eu curvava lá e depois trazia. Era tudo curvado. A curva está direitinha. Numa empresa que eu trabalhei que tinha máquinas para tudo. E tinha inox para tudo. Deve ser a coisa melhor aqui da moto, deve ser mesmo escape. Só até aqui. Porque depois aqui... Pois claro, mas o trabalho todo está nesta parte. Foi em caixa. Sim. Isso, o escape, motor, essa moto tem... no motor tem algum dinheiro. Pois acredito que sim. Tem algum Tem que dinheiro. alargar as coisas para levar. O pistão é um Iseco, acho eu, um 300. Mesmo assim o pistão ainda foi preparado. Esse rapaz era mesmo muito bom. Ainda se rebaixou o pistão para subir mais um bocadinho às bablas. Imagina, isto é uma 250. Não sei qual é a cilindrada específica que ela está, se calhar 320 ou 325, não sei, não se mediu. Mas tu dás ao kicks nisto e percebes que isto tem muita compressão. Chegaste a alterar os travões ou os travões são os de origem? Ela nem tem travões. Pois, nem precisa travar, não é? Porque isto é para andar depressa. Ela nem tem travões. E à frente tem que pôr, porque está mesmo muito mal, tenho mesmo que resolver isso. mas atrás também não tem. E eu não sou... Imagina, eu acho que isto é o que me caracteriza. Eu curto andar de moto e curto me divertir. E não sou... Eu não sou o exemplo de várias motas que eu gosto que os meus clientes tenham motas jeitinhas, mas eu não sou o exemplo. Mas ninguém consegue andar nas minhas motas, que é incrível. Pois, acredito que sim. Eu tenho amigos, o Pica uma vez andou na minha LS, pousou a moto e disse, isto é impossível andar. O meu irmão comprou uma moto na altura, teve logo um acidente com ela. A minha BFR, eu vendia, o rapaz nunca conseguiu andar naquilo, disse, depois não alterou-a toda, porque não... Mas se me perguntar, eu ia para a França naquilo, portanto, com eles and Waves fui na LS, ou a Motor Beach foi 3 ou 4 vezes na BFR. Eu às vezes estava em casa à 1 da manhã e dizia assim, vou até Lisboa. Ligava um pessoal, dizia, vai dar para ir, bora. E eu arrancava à 1 da manhã na BFR por aí,
Portanto, são motas que eu conduzo, mas o pessoal Mais ninguém conduz. Tinha um arranque muito rápido. Pois. era 4 cilindros, Ela V. tinha um arranque muito rápido. Pois. No arranque a pessoa tinha que se pôr em cima do poste, senão ela levantava. Não levantava. O André, quando fazia corridas com ela, Porque essa moto, Tinha como que foi se pôr comprada, deitado em quando cima foi o dela. Drek, até, Sim, sim. afinal foi o meu irmão contra o Ramon. Sim. O Ramon na XJR 1300, acho eu, não é? Era. 1300. E o meu irmão na BFR 7 e o meu irmão ganhou. Aquilo era... Porquê? Porque como foi ele, aquilo foi ele quase que me deu a moto a 65 euros por uma moto. E eu disse, então corres tu. E foi no drag aqui e foi altamente. E Pois. mas aquela moto era demoníaca também. Pois, acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que as motos têm que ser divertidas, mais do que Sim, cilindradas. sim, tem que ser. e- Tem que ser. Pá, tem se a que ser. moto for divertida, vale... Tem que nos dar prazer andar nela, não é? Ainda por cima assim, tentando levar a máquina ao limite para poder correr, para nos podemos divertir, rapaz, tem que ser uma coisa um bocadinho fora da caixa, Claro que sim. não é? Tem... Pá, eu em vez de travões ponho crucifixo. Sim que te vai E resultar, que vai, é capaz até de... agora, em Sim, o crucifixo é capaz de... em ajudar. 16 anos de Dá umas carta, asas. tenho ajudado Não é o Red Bull, bastante. mas é o crucifixo. Tenho bastante. Fica mais barato tocar sempre para trocar calços. Sim, é verdade, é verdade. Esse já tem muitos anos. Bem, meus amigos, por isso, agradecer aqui ao Luís e ao São Magalhães Obrigado, por terem-me obrigado. dado estes 15 minutos para ver se eu fico famoso, Em breve vamos ter mais vídeos, até com contactos do Luís, porque ele acha que os transformadores, devemos mostrar transformadores não conhecidos e não aqueles badalados do mercado, eu também concordo, mas eu acho que vou tentar fazer um mix dos Sim, eu conhecidos acho que é com os importante não fazer um conhecidos, mix, porque isto é porque há preciso- muita coisa destas que ninguém conhece. Vêm dos transformadores, vêm nas concentrações, vêm nas revistas, Sim, sim. vêm tudo e estas aqui, ninguém vê porque não são publicitadas. E há muita moto espetacular, meu. Há muita Pois há, moto pois há. espetacular. E eu vou de alguma maneira tentar eternizar isto em vídeos, para deixar ficar algum registro destas máquinas que são construídas e que depois acabam por ser vendidas e acaba-se por perder o rastro delas e eu através do vídeo vou tentar um bocadinho registar isto tudo. Por isso, se não nos virmos mais, já sabem o lema do canal, façam por ser felizes. O Luís sabe como ser feliz, que é conduzir uma moto sem travões. Não se esqueçam daquele beijo para a prima e, entretanto, para a semana, vemo-nos com outra coisa qualquer.